Olha o que a palavra do Senhor diz hoje para a minha vida, para a tua vida também. A palavra se encontra no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8, que diz: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que Moisés a Josué escolheu nos homens: sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Eita, a glória aqui fala que quando os amalequitas vieram a peleja contra o povo de Israel, Moisés subiu ao monte junto com Arão e Ur para orar, para interceder contra os exércitos israelitas, porque o povo de Israel, eles tinham acabado de sair da terra do Egito. Eles não eram homens de guerra, eles eram escravos, eles estavam vindo de 400 anos de escravidão, e eles tiveram pouquíssimo tempo para se preparar contra aqueles homens perversos, os amalequitas, né? Que eram os piratas do deserto, homens perversos e sanguinários que roubavam e matavam todo o povo que passava pelo deserto. Mas Moisés subiu ao cume do monte, e quando Moisés estava com a mão estendida, orando, clamando e pedindo socorro do céu, aquele povo israelita, mesmo não estando preparado para a guerra, mesmo não estando preparado para a batalha, eles venciam a guerra e eles prevaleciam contra os amalequitas. Mas quando Moisés cansava, porque a nossa oração, nós ficamos cansados. Porque quando nós oramos, há uma guerra espiritual. E quando Moisés cansava e baixava as suas mãos, o povo inimigo, os amalequitas, prevaleciam contra os israelitas. Presta bem atenção no que eu vou falar. Quantos de nós têm sido derrotados porque ficou cansado da luta, cansado da batalha, porque perdeu a fé, porque não crê mais que o Senhor vai mudar a vida, vai mudar a história, vai mudar a situação. Não acredita mais no poder de Deus, cansou de orar, perdeu a fé, os braços cansaram da batalha. E aí, escute bem, todas as vezes que nós cansamos e baixamos as nossas mãos e deixamos de colocar o nosso joelho no chão e deixamos de orar, clamar e batalhar por nossa vida, nossa casa, nossa saúde, nossa família, o inimigo, ele ganha força. O inimigo, ele vem e ele peleja e ele vence a batalha, e ele toca na saúde, toca no casamento, toca na finança, toca no ministério, toca nos filhos, toca no marido, toca na igreja, toca na descendência. Ele toca em tudo. Nós temos que orar sem cessar, porque isso aqui, essa passagem aqui de Êxodo 17, 8, só essa passagem que fala sobre a luta dos amalequitas contra os israelitas, elas trazem uma grande experiência para a nossa vida. Quem era Moisés? Moisés era um homem que falava face a face com o Senhor, face a face, como quem fala com um amigo. E quando ele baixava as mãos, quando ele cansava, o inimigo prevalecia. Assim tem sido na nossa vida. Quantas famílias destruídas, quantos casamentos destruídos, quantas pessoas com depressão, com ansiedade, oprimida do inferno, oprimida de Satanás, oprimida pelo inimigo, porque baixou as suas mãos, tirou o seu joelho do chão, cansou de orar, cansou de clamar. Entenda uma coisa, o nosso joelho tem que estar no chão diariamente. As nossas mãos, elas têm que estar levantadas aos céus, assim como Moisés, diariamente. É uma guerra, nós estamos no meio de uma guerra, de uma batalha. E não é guerra física, é guerra espiritual. O nosso inimigo, ele não é carne e sangue, ele é espírito, ele não se cansa, tanto que a Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar com ódio.
com ódio, com ira, para matar, para roubar, para destruir, para fazer descer a sepultura, para fazer perder a salvação, para fazer perder casamento, para botar filho na droga, na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo. Hoje em dia, homem não quer mais ser homem, mulher não quer mais ser mulher. O povo vive no adultério, vive na cachaça, vive na droga, porque pararam de orar. A igreja parou de orar e é para orar sem cessar. Quem é Jesus? Jesus é o Verbo que se fez carne. Através da palavra do Senhor Jesus, todas as coisas foram criadas. E quando ele veio à terra, ele veio como homem. Ele se despiu da sua glória. O Senhor se despiu da sua glória e veio como homem, porque através de um homem que é Adão, o pecado entrou no mundo. E o pecado tinha que sair do mundo através de outro Adão, que é Jesus. E ele veio como carne. E todas as tentações que eu e você passamos, o Senhor Jesus passou também. Por isso, quando ele fazia a obra, ele se recolhia para orar. O Senhor Jesus, ele tinha uma vida diária de oração. Ele se recolhia para o monte e ele passava a noite toda, as madrugadas toda de joelho no chão, para poder se revestir do céu, para poder se revestir do poder de Deus, para ele poder suportar as tentações desse mundo. Porque por um homem o pecado entrou no mundo, entrou a morte, mas por outro homem, por outro Adão que foi Jesus, veio vida, veio salvação. E todos aqueles que recebem ao Filho de Deus, e todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Então não tem como vencer batalhas. Se nós pegarmos a Bíblia para examinar as Escrituras, nós veremos que todos os homens e mulheres de Deus que venceram as batalhas bíblicas, venceram em oração. Em oração. É a nossa oração, a nossa comunhão com Deus que garante a nossa vitória. Todas as vezes que nós oramos, nós falamos para o Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Com a força do meu braço, eu saio derrotada, mas com a força do Senhor, com a palavra do Senhor, com a unção do Senhor que despedaça todo jugo, com as tuas mãos sobre a minha vida, eu venço todas as batalhas. Não deixe de orar. Se por algum motivo na sua vida você cansou da luta, cansou da batalha, perdeu a sua fé, deixou de orar, deixou de buscar, deixou de clamar pela sua família, volta hoje. Porque enquanto os teus joelhos não estiverem no chão e as tuas mãos não estiverem levantadas ao alto, você não vai ser vitoriosa. Você não vai vencer as lutas e as batalhas da vida que se levantam todos os dias. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus.